Oi gente, eu sou a Ingrid Ramanushi e você está no canal Recriar com Arte. E hoje teremos uma aula incrível, porque utilizaremos novamente a Pixie da Algo Laser e dessa vez com um acessório incrível, que é esse módulo aqui de rotação, que irá proporcionar uma técnica muito bacana, que é gravar em objetos cilíndricos. Então hoje eu vou ensinar vocês, olha só, como fazer a gravação em vidro. Vamos fazer uma gravação aqui nessa taça de vidro que ficou a coisa mais linda do mundo. E com esse acessório você pode gravar em objetos cilíndricos, como objetos de madeira, objetos de metal, de vidro, como eu fiz aqui. Enfim, as aplicações são inúmeras. Eu agradeço muito ao Algo Laser pela oportunidade de testar essa maravilha e vocês vão ver que o resultado ficou muito bonito. Vou passar para vocês todas as configurações para que você faça uma gravação perfeita no vidro, que é coisa que ninguém passa, mas eu vou passar detalhadamente e vocês vão ver que trabalho incrível. E muita gente me pediu, desde a semana passada, quando eu ensinei a utilizar a Pixie, que tivesse um link para parcelar a compra, porque aqui na descrição do vídeo eu coloquei o link para quem quiser adquirir com condições especiais aqui do canal Recriar com Arte. E a Algo Laser atendeu ao nosso pedido e disponibilizou um link do Mercado Livre, onde você pode parcelar em até 21 vezes sem juros, se você tiver o cartão do Mercado Livre, ou em outras parcelas também com outros cartões, mas em condições muito especiais. E mais, gente, para quem é aqui do canal Recriar com Arte e clicar no meu link aqui embaixo, vai ter também um cupom de 10% de desconto, tanto para quem quiser adquirir a Pixie, como para quem quiser adquirir aqui o módulo de rotação. Incrível, né, gente? Eles são maravilhosos e eu estou realmente adorando testar essa máquina, que será incrível para os meus trabalhos. Então, se você está gostando demais dessa sugestão, já não esquece de dar aquele like, compartilhar esse vídeo com todo mundo e também se inscrever no canal. Como eu falei para vocês na primeira aula a respeito da utilização da Pixie da Algo Laser, eu falei também que era possível gravar em objetos cilíndricos, né? Como copo, taças, como garrafas, canetas, enfim, qualquer objeto cilíndrico você também consegue fazer a gravação. E para isso nós precisamos desse módulo aqui, que é chamado módulo ARR. E a Algo Laser mandou para mim, para mostrar para vocês e fazer algumas gravações que hoje eu vou ensinar a fazer no vidro. Então agora eu vou mostrar para vocês como nós fazemos, né, a ligação desse módulo, que é um acessório da Pixie, na máquina. E é muito fácil, gente. Olha, ele vem aqui com o módulo, né, módulo rotativo, vem com um manual de instruções super detalhados a respeito aqui da montagem. Vem com essa chave Allen, porque essas borrachas, olha só, se eu for colocar um copo como esse, tá bem o tamanho. Agora, se eu fosse, por exemplo, utilizar uma caneta aqui para fazer uma gravação, aí eu teria que aproximar, né, essas duas borrachas para ele poder rodar. Então, essa chave serve justamente para nós fazermos esses ajustes. E isso tá aqui no manual, tá? Explicando bem direitinho como nós fazemos para posicionar, para fechar mais essa abertura, para que nós possamos fazer as gravações nos mais diversos objetos, tá? Ele vem também com essa borrachinha, que ela é utilizada justamente quando nós aproximamos, né, esses dois rolos de borracha. Então, substitui essa borracha maior por essa menor. E com os cabos de ligação. E aqui é bem fácil, gente. Eles vêm aqui, olha, como B e A, tá? Então, é bem didático. Para você fazer a conexão é bem fácil. Olha, essa parte aqui, tá vendo? Pequenininha, essa entrada pequena, é a que eu vou acoplar na minha máquina, na Pixie, tá? E aqui a outra parte do cabo B, eu vou, olha, aqui o A, eu vou ligar aqui com o cabo A, tá vendo? Ela tem aqui as entradinhas, olha, é só eu encaixar esses dois pontinhos aqui, né, de metal, dentro dessa parte aqui, olha, tá vendo? Aí faço a conexão, tá vendo? Liguei o cabo B com o cabo A.
E essa outra parte aqui do cabo A é a que eu vou ligar aqui no nosso módulo, tá vendo? Ele tem aqui, olha, nessa lateral, essa parte que vai encaixar justamente, é macho e fêmea, né? Vai encaixar justamente aqui o cabo A. Então, agora é só fazer a conexão. Pronto, gente, olha. Encaixou perfeitamente, tá vendo? A parte A aqui. E aqui a parte que eu vou colocar na máquina, que é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Eles vêm com esses cabos sobressalentes, que são utilizados para outros modelos, né, de gravadoras da Algo Laser. E vocês viram, né, que é bem fácil fazer essa conexão. Bem, agora é só nós ligarmos o módulo ARR na Pixie. E é bem fácil, gente. Ó, vou levantar aqui a parte da frente. Vou colocar o módulo aqui embaixo, ó. E vou passar o cabo para trás. E aqui na parte de trás da máquina, vocês notem, olha, que eu levantei, né, um pouco mais, porque é necessário, sempre que nós usamos o módulo de rotação, é necessário você levantar um pouco a Pixie. Mas isso eu já ensinei, gente, na primeira aula, onde eu mostrei toda a configuração da máquina, várias funcionalidades, então eu recomendo que vocês assistam a primeira aula para aprender, né, como fazer essa elevação. E como eu mostrei também na primeira aula, essa parte aqui, olha, é onde eu vou encaixar o cabo B, né, que é essa entradinha, olha só, encaixa perfeitamente aqui. E pronto, gente, agora o módulo já está corretamente ligado à máquina. E agora nós vamos partir para as configurações do módulo e já começar a trabalhar com essa funcionalidade que é incrível. Bem, agora que nós já ligamos os cabos, a próxima etapa é fazermos as configurações para que a máquina reconheça o módulo que nós acabamos de instalar. E para fazer isso é muito fácil, gente. Eu vou clicar aqui, olha, nas ferramentas e vou escolher esse botão, máquina, modo de trabalho. E aqui, olha, eu vou clicar em modo de rolo ARR, que é justamente o que eu acabei de instalar. Então, eu clico aqui novamente, coloco na função horizontal e pronto, gente, olha. Agora eu volto e agora o módulo já está totalmente instalado e pronto para usar. Bem, gente, eu vou iniciar a gravação fazendo aqui, olha só, nessa taça, né, para vocês verem como é no vidro e também no objeto cilíndrico. E é muito importante quando nós utilizamos algum tipo de material que seja assim ou transparente como vidro ou um metal que reflita muito a luz, nós devemos passar uma camada de tinta sobre o objeto, justamente para na hora que o laser bater, não refletir e fazer uma gravação perfeita, porque se eu deixar assim, sem nenhum tipo de escurecimento da peça, a luz vai bater aqui e não vai fazer uma boa gravação. Isso é para qualquer laser, tá? Não é só a Pix, qualquer um que você for fazer, você tem que tomar esse cuidado. Então, você pode colocar aqui um adesivo de vinil escuro, uma fita, ou pode pintar. Eu vou passar essa tinta PVA aqui preta, que é uma tinta fosca, é importante que seja uma tinta fosca, porque depois que for feita a gravação, facilmente eu retiro com água, é só lavar aqui o vidro, que a tinta PVA vai sair. Então, eu vou passar sobre o local da taça onde eu vou fazer a gravação. Se você for fazer nos dois lados da taça, você passa a tinta em tudo. Agora, se você não for gravar toda a taça, eu vou gravar só um lado, então não há necessidade, gente. Então, eu vou passar a tinta, olha, só onde eu vou realizar a gravação. Não precisa ser uma camada grossa, porque aqui eu quero só escurecer, né, e tirar essa transparência do vidro. Então, não precisa ser nada assim grosso, olha. Vou passar essa camada de tinta, né, e vou deixar secar bem também, é importante que ela esteja bem seca. Pronto, gente, olha, já passei aqui na metade, né, da taça. Vou secar com secador de cabelo mesmo e já volto para nós começarmos a fazer a gravação aqui nesse material.
Bem, gente, a taça, vocês viram, a tinta já secou, ó, ficou bem fosca, é assim que eu preciso, né? Para poder começar a fazer a gravação. E eu vou puxar a imagem do pendrive, como sempre, né, gente? Como eu já ensinei na outra aula, eu vou encaixar o pendrive aqui na parte de trás da máquina para poder retirar a imagem que eu vou fazer a gravação aqui na taça. E aqui é só encaixar, eu já coloquei aqui nesse adaptador que vem com a Pixie, né? Instalei o pendrive e agora é só colocar aqui atrás. E pronto, né? Já está instalado. E agora, como sempre, nós temos que ajustar o foco. Então, eu vou posicionar a taça sobre o eixo, né, de rotação e vou ajustar o foco utilizando essa pecinha, também como eu já ensinei para vocês. E como sempre, gente, é bem fácil. Olha, eu venho aqui com a taça e vou colocar sobre aqui o módulo, né, de rotação. E vou ajustar aqui o laser para que ele fique na distância correta, né, aqui para minha taça. E aqui, como vocês podem ver, olha, eu preciso ajustar, né, o laser. Então, vou virar aquele botãozinho na parte de cima para que o laser se movimente e eu possa ajustar o tamanho correto. Isso tudo, gente, eu já expliquei na primeira aula. Então, assistam a primeira aula que é bastante importante. Olha só, gente. Tá vendo? Olha, já ajustei aqui no tamanho correto. E agora, já está pronto para iniciar o trabalho. E agora vamos para uma parte muito importante, que são as configurações de gravação. Então, como sempre, eu vou clicar aqui em Projetos. E vou clicar Unidade USB, que é onde está a minha imagem. Lembrando, gente, que a Algo Laser tem também um aplicativo que você pode usar tanto no celular quanto no computador. Então, se você quiser fazer toda essa parte aqui de configuração, de envio de imagem pelo aplicativo, é só você baixar. Procura na sua loja de aplicativos, né? Algo Laser. Você baixa e você consegue fazer tudo, mas eu sempre prefiro fazer aqui direto da máquina porque eu acho bem prático. Então, a imagem que eu vou usar é essa daqui, olha, que eu já escolhi e salvei no meu pendrive. Vocês notem, gente, que a imagem ela tá invertida, tá vendo? Porque são palavras que estão escritas. Então, sempre que nós utilizamos o eixo de rotação e você tiver alguma coisa escrita na imagem, é importante que a imagem esteja espelhada. Vocês estão vendo? As palavras estão escritas ao contrário aqui, porque aí na hora que gravar vai sair certinho, tá? Isso é bastante importante. Isso só deve ser feito quando utilizamos o eixo de rotação. Quando estamos trabalhando com as imagens planas, aí não há necessidade de espelhar, mas no eixo sim. E vocês notaram que eu coloquei tanto a taça quanto o eixo na horizontal e também configurei para horizontal. Então é importante que a imagem também esteja na horizontal, porque ela vai gravar exatamente do jeito que ela está aqui. Se a imagem estivesse em pé, ela iria gravar em pé na taça. Então aqui, digamos que é a boca da taça, né? Que eu coloquei para cá. Então a imagem tá certinha, né? Na horizontal, na mesma posição que a taça está lá embaixo, que eu já ajustei, tá, gente? Então isso aqui é bastante importante. Antes de você salvar a sua imagem, você já deixa ela invertida, né? Vira ela para o lado esquerdo, porque assim ela já fica na horizontal e também espelhada, tá? Aí após isso, eu vou clicar em gravar. E agora nós vamos escolher o tipo de material. Então, eu venho clicando aqui. E aqui, como sempre, né, gente, eu já mostrei para vocês, são vários tipos de materiais. O vidro não está presente aqui na lista. Então, pelos testes que eu fiz, o melhor material para gravar em vidro foi aqui, olha, o metal revestido, porque nós temos um vidro que, na verdade, está revestido com a tinta, então se adequou bem a configuração do metal revestido para gravar vidro. Então, eu clico aqui e aqui tem a configuração, tá? Eu coloquei nessa aqui, olha, que é onde fica mais escuro e mais uma gravação mais presente, que ela tem velocidade de 4.000 e potência de 100%. Então, coloca nesse último quadradinho aqui para o vidro, que eu também achei que foi uma boa configuração. Clico em confirmar. E aqui já vieram todos os parâmetros, né, de acordo com aquele quadradinho lá que eu escolhi. Aí eu clico aqui a processar
E agora é importante nós sabermos se a nossa taça está bem centralizada. Então, nós vamos clicar nesse botão que vai ter uma luz guia lá embaixo dizendo qual a posição, né, que o laser vai passar na hora da gravação. E aí tem como nós ajustarmos a taça para que fique exatamente no local que nós desejamos. Então, é só clicar aqui, olha só. Vocês estão vendo, gente? Olha, o laser vai pegar exatamente na parte que eu pintei e na parte que eu quero da taça, onde apareça aquela imagem que eu configurei. É bastante importante fazer essa verificação para que a sua imagem fique bem posicionada. E agora, gente, é só baixar a tampa de proteção e clicar em iniciar, que ela já vai começar a realizar a gravação no vidro. Aqui vocês podem observar o percentual, né, de trabalho, está em 2%. E também o tempo que vai demorar para ser feita a gravação. Vai demorar 5 minutos e 40 segundos para terminar esse trabalho. Aí vocês notem que na medida que vai gravando, o eixo vai girando a taça, deixando a gravação perfeita em um objeto cilíndrico. A gravação já está terminando, e lembrando, se você precisar pausar, é só clicar aqui, ou para parar a gravação, você clica aqui. E pronto, gente, olha, a gravação já foi concluída, então você clica aqui, olha, em terminado, volta. E agora você já pode levantar a tampa e retirar a taça já gravada. E olha só, gente, que coisa linda que ficou. Tá vendo? As palavras ficaram super legíveis e da maneira correta, ó. Fé, paz, amor, saúde, sucesso, felicidades e esperança, né? Numa taça para nós comemorarmos agora o ano novo. Então agora a próxima etapa é lavar, né? Eu vou agora levar na pia essa taça, vou retirar a tinta e aqui você retira facilmente com um detergente neutro e uma esponja de lavar louça normal, sai com bastante facilidade, tá? Então eu vou lavar a taça e já trago para mostrar para vocês aqui o resultado final, tá bom? Bem, gente, eu já lavei a taça, retirei a tinta e olha só que resultado lindo que ficou. Eu espero que esteja dando para visualizar, né, por causa da iluminação, mas ficou maravilhoso o resultado. As letras ficaram super legíveis e agora, como está gravado no vidro, essa taça você pode lavar normalmente, colocar até na máquina de lavar louça, que não sai mais. Essa gravação aqui é definitiva e fica um charme, né? Muito bacana aqui essa taça para usar agora nas festividades de final de ano. E depois, se você colocar a bebida aqui dentro, vai realçar ainda mais, né? Essas palavras aqui que foram gravadas com a Pix. E esse trabalho que eu fiz na taça, você pode fazer em qualquer tipo de vidro. E usando aquele módulo de rotação, aí vocês podem fazer a gravação da mesma maneira que eu fiz na taça em outros materiais. Pode fazer naquelas garrafas de água de metal, pode fazer em madeira, em canetas de madeira. Enfim, gente, dá para personalizar muita coisa e é mais um, né? Modo de você ganhar uma renda extra trabalhando com gravação a laser. E eu tenho uma novidade para vocês, aqui na descrição do vídeo tem um link do Mercado Livre que eu consegui junto a Algo Laser, né, que colocasse um link do Mercado Livre, porque muita gente me pediu opções de parcelamento, tanto para a máquina, quanto agora para o módulo de rotação. Então vocês conseguem parcelar para quem tem o cartão do Mercado Livre até 21 vezes sem juros. E também tem um cupom para vocês aqui do canal Recriar com Arte de 10% de desconto. Então deixei tudo aqui na descrição do vídeo, o link que vocês têm que clicar para ter a opção do parcelamento e também os 10% de desconto para adquirir tanto a máquina Pixie quanto o módulo de rotação, que eu tenho certeza que vocês vão fazer trabalhos belíssimos. Gente, vocês viram como a taça ficou linda? Eu amei o resultado. E o melhor, esse tipo de gravação, ela é permanente. Então, se você quiser lavar,
colocar na máquina de lavar louça, no micro-ondas, onde você quiser, pode usar, porque essa gravação é permanente, ela não sai. Já pensou, gente, nossos copos, nas nossas taças, né, das aulas de vidro que temos aqui no canal, mais esse recurso de gravação? Olha, o céu é o limite agora para nós, né? Realmente essas ferramentas vão me ajudar muito. Eu agradeço demais a Algo Laser por ter me proporcionado, né, a oportunidade de testar essas ferramentas que com certeza serão muito úteis aqui no canal para as próximas aulas e também no meu trabalho como artesã. Muito obrigada, eu amei usar esses materiais. Então, se você gostou da aula de hoje, não se esquece de me dar aquele like, compartilhar com todo mundo e também se inscrever no canal. Tchau, gente, até a próxima semana, se Deus quiser. Beijo!